Olá, boa tarde. No 5º dia de depoimentos, a CPI da Covid questionou o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Fábio Weingarten disse que procurou o presidente Bolsonaro para tratar da vacina da Pfizer e que o governo não respondeu a uma carta da empresa por meses. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, se irritou com a falta de respostas do ex-secretário para alguns temas e a reunião chegou a ser suspensa depois de uma advertência ao ex-secretário. O Instituto Butantan concluiu hoje o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa a entrega de 46 milhões de doses e agora depende da chegada de insumos da China para continuar a produção. 5 capitais suspenderam a aplicação da segunda dose por falta do imunizante. Um novo estudo no mundo real mostrou que a Coronavac é altamente efetiva. E ainda, o setor de serviços registra queda de 4% em março. Uma operação da polícia prende 22 pessoas suspeitas de fraudes fiscais e sonegação de impostos. Cresce a preocupação internacional com os conflitos na faixa de Gaza. Já é o 6º dia de violência com ataques aéreos pesados de Israel contra os palestinos. O Conselho de Segurança da ONU discute a crise em mais uma reunião de emergência. E o Papa Francisco comemora a volta do público às tradicionais audiências das quartas-feiras. O Jornal Hoje está começando. Começamos falando sobre CPI da Covid, porque o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, presta depoimento neste instante lá na CPI da Covid. O Fábio disse que procurou o presidente Bolsonaro para tratar da vacina da Pfizer e que o governo não respondeu a uma carta da empresa por meses. A CPI da Covid está apurando, ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid e o eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. Flávia Alvarenga, sempre ela, acompanhando tudo, trazendo para a gente aquele resumão do que mais importante aconteceu por aí. Foi um dia tenso aí na CPI, né, Flávia? Conta pra gente o que mais Fábio disse. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Uma sessão bastante tensa, diferente da de ontem. Fábio Weingarten saiu em defesa do Planalto. Ele evitou fazer comentários, fazer críticas ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que foi o ministro que mais tempo ficou no cargo durante esse período de pandemia. Fábio Weingarten foi questionado primeiro a respeito das campanhas publicitárias do governo sobre a pandemia e ele defendeu o governo. Até esse momento, a sessão estava bastante tranquila, mas quando as perguntas começaram a se referir a uma entrevista que ele deu em abril à revista Veja e Fábio Weingarten disse à revista que houve atraso na compra de vacinas por incompetência do Ministério, daí o clima na CPI esquentou bastante. O ex-secretário deu respostas diferentes aqui na CPI daquelas que ele deu à revista. Isso irritou bastante o relator, irritou também o presidente da CPI, que chamou a atenção, inclusive, de Fábio Weingarten. Ele não foi objetivo nas respostas, por isso esse clima tenso. Vamos ver a reportagem. A sessão começou com cobrança de senadores governistas para que a CPI foque nos estados e municípios e marque depoimentos de gestores locais. O presidente da comissão disse que os senadores já acordaram que esses requerimentos vão ser analisados. Pouco depois das 10 horas da manhã, o ex-secretário de Comunicação da presidência foi chamado à sala. Antes das perguntas, Fábio Weingarten falou sobre a carreira, o cargo no Planalto e a pandemia e sobre o seu contato com a Pfizer para a compra de vacinas. Quando soube em novembro do ano passado que a Pfizer endereçara uma carta ao governo brasileiro, procurei imediatamente tentar auxiliar de eventual impasse. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só: vacinas. Daí, vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida. As primeiras perguntas do senador Renan Calheiros, do MDB, foram sobre as campanhas de comunicação do governo em relação à prevenção e cuidados durante a pandemia. Weingarten disse que, desde fevereiro do ano passado, o governo gastou 285 milhões de reais com as ações da Secretaria de Comunicação e do Ministério da Saúde e que não houve interferência ou pedido do presidente no trabalho da SECOM. O presidente nunca
pediu que fizesse campanha sobre nenhum tipo de nenhum tema. Renan Calheiros perguntou qual o impacto das falas do presidente Bolsonaro sobre vacinas para a população. Lembrou que Bolsonaro já se posicionou contra a imunização e ridicularizou as vacinas. Weingarten se esquivou e o relator insistiu. Não sei qual é o alcance de uma fala presidencial, senador. A fala do presidente da República, ela é carregada pelos veículos de comunicação que a exibem. A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos, senador. O discurso presidencial é a televisão, a narrativa, o rádio, é um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É único? Não, não é. O senhor perguntando objetivamente, eu sou a favor da vacina? Eu não perguntei se é único, eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando com os outros, tem impacto. Adicionado aos outros. Complementando com os outros. Renan Calheiros quis saber se o presidente Jair Bolsonaro recebia alguma orientação para fazer essas declarações. E a resposta do ex-secretário irritou os senadores. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência, que estará obrigado a responder. Faça isso. Eu não conversava, senador. Isso é um desrespeito. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Perdão. Você não pode dizer, pergunte a ele. Você está aqui. Peço perdão, você tá senador. Aqui como não, testemunha, você vai responder sim ou não. Peço perdão, Agora, senador. Não precisa pedir perdão, precisa apenas responder. Não, responder, somente isso. Em seguida, Fábio Weingarten elogiou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Disse que ele foi corajoso em assumir o ministério naquele momento. O general Pazuello, o ex-ministro Pazuello, foi corajoso de assumir uma pasta no pior momento da história do Brasil e talvez o pior momento da história do mundo. Poucos teriam tido a coragem que ele teve de sentar num ministério no meio da maior pandemia que o Brasil já teve, senador. Renan Calheiros insistiu sobre o papel de Weingarten nas tratativas com a Pfizer para a compra de vacinas. Em abril, em uma entrevista à revista Veja, ele afirmou que o atraso do governo na aquisição de vacinas da Pfizer foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde. Na época, o ministro era Eduardo Pazuello. Hoje, o ex-secretário poupou o ex-ministro, mas disse que a primeira resposta a uma carta da Pfizer oferecendo a venda de doses da vacina contra a Covid-19 só foi feita 2 meses depois por ele. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, a morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. O ex-secretário disse que fez a primeira reunião com os representantes da Pfizer sem a presença de nenhum outro ministério e que comunicou o presidente da agenda e que não tratou mais sobre o assunto. O relator insistiu em uma resposta sobre o possível atraso na compra das vacinas da Pfizer. Weingarten respondeu sem responsabilizar o governo. Renan Calheiros voltou a perguntar sobre declarações que o ex-secretário deu em que minimizou a responsabilidade de Bolsonaro. E a resposta do ex-secretário gerou discussão mais uma vez. Vossa Senhoria disse que o presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. Pergunto, quem o instruiu, quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista, objetivamente. O mais objetivo e o mais claro, e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é a posição dele. Não foi isso que o senhor falou à revista Veja. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. Senhor Fábio. O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você está me entendendo? Só por causa disso, não tem outra razão para você estar aqui. Ele é baseado no que você falou. O senador Renan está sendo muito claro, e aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo,
ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista, ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical, e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. Não está respondendo. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. A sessão, então, foi suspensa por 5 minutos. Durante esse tempo em que a sessão ficou suspensa, Fábio Weingarten conversou com o advogado dele, que o acompanha lá na CPI. E nesse momento de suspensão, a deputada Carla Zambelli, do PSL, que é uma das grandes defensoras do presidente Jair Bolsonaro, entrou, inclusive, na sala da CPI para falar com o Fábio Weingarten. Ela, inclusive, tentou impedir na Justiça que o senador Renan Calheiros fosse o relator da CPI, mas a Justiça acabou derrubando uma liminar e manteve Renan Calheiros como relator da CPI. Depois do retorno desses 5 minutos de suspensão, a CPI continuou com um clima bastante agitado, com muitas discussões, novamente Fábio Weingarten sendo cobrado para ser objetivo. E nessas respostas e nessa cobrança do relator Renan Calheiros, o senador disse o seguinte, que o terreno da CPI estava indo para um terreno muito ruim e disse para Fábio Weingarten que se ele estivesse mentindo, poderia inclusive decretar a prisão dele. Houve bate-boca, discussão e a gente vai ouvir agora. Esse depoimento, ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim. Muito ruim. Aqui estiveram 2 ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Mas é o contrário. Vossa Senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de Comunicação, e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade, não é, que essa investigação requer. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. Com todo o respeito, senhor presidente. Com todo o respeito. São os termos e Vossa Excelência, sendo presidente dessa casa, inclusive tendo publicado um livro que eu estou lendo com muito cuidado, deveria saber que prisão só pode acontecer em flagrante. Vossa Excelência nem poderia posteriormente pedir a prisão dele em razão de eventual contradição. Não cabe, senador Renan. Mas o relator está pedindo agora. Não cabe. A prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. Tá vendo aí que o clima tá quente, a gente volta depois ainda com a cobertura da CPI da pandemia, a Flávia volta com mais informações do depoimento que deve continuar ainda hoje. E em meio a críticas nessa CPI por atraso do governo federal em agir para combater o coronavírus, o Ministério da Saúde lançou hoje uma nova campanha de conscientização contra a Covid. A campanha publicitária do governo reforça a importância do uso de máscaras, apoia medidas de isolamento e a vacinação. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. O filme tem duração de 30 segundos e o lema desta campanha é Brasil Unido, Pátria Vacinada.
Segundo informações divulgadas no site do Ministério da Saúde, essa é a terceira campanha relacionada ao coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. A primeira começou a ser veiculada só no fim de 2020, quando o Brasil já tinha mais de 150 mil mortes. A outra em janeiro deste ano, que falava das diversidades sociais e geográficas e ressaltava os desafios de realizar a campanha de vacinação em um território com proporções continentais. Isso no mesmo momento que o país tinha dificuldade de adquirir doses de vacina e acelerar a imunização. Mas, em nota, o Ministério afirma que de março de 2020 até agora realizou 23 campanhas. Hoje, no fim do evento, o ministro foi questionado sobre a demora para a realização das campanhas de conscientização e afirmou que nunca é tarde. Nunca é tarde para se tomar as medidas que precisam ser tomadas. O governo, desde o primeiro momento, tem atuado fortemente, apoiando estados, municípios, consolidando a campanha da vacinação desde maio até chegarmos ao momento de hoje, que é um momento que marca um reforço às ações do governo federal. Mais cedo, antes do lançamento da campanha, na saída do Ministério, Queiroga disse que está há 50 dias à frente da pasta e que já vê resultados. Os resultados já estão aí. Então, a gente não tem que estar preocupado com crítica, a gente tem que trabalhar. A função nossa aqui é trabalhar. O lançamento dessa nova campanha, depois de mais de um ano de pandemia, ocorre no mesmo momento em que o governo vem sendo questionado dentro da CPI da Covid por não investir num plano de comunicação para estimular ações de prevenção contra o coronavírus. E ainda que a peça publicitária estimule a vacinação e o uso de máscara, o presidente Jair Bolsonaro continua passando outro tipo de imagem. A última delas foi hoje mesmo, num evento com parlamentares da bancada evangélica no Planalto. Teve aglomeração e o presidente ainda estava sem máscara. No domingo também, Bolsonaro voltou a sair sem máscara e a promover aglomerações. Para esse infectologista da Fiocruz, a falta de campanhas de conscientização tem relação direta com o número de vítimas. Se a gente não tem uma mensagem clara do que deve ser feito pela população, a população fica sem orientação e cada um pode adotar um tipo de conduta de usar ou não usar máscara, de só usar quando estiver em um local que tem a fiscalização. A conscientização da sociedade se faz através de uma campanha de comunicação maciça e em relação às medidas preventivas que nós já sabemos que evitam a transmissão do novo coronavírus. Claramente, o governo não se comunicou adequadamente com a população. Falei que ela voltou mais rapidamente do que eu pensava. É você, Flávia Alvarenga, de novo aí. Conta, tem novidade na CPI? Conta tudo. Maju, depois que aconteceu aquela fala do relator Renan Calheiros dizendo que o terreno era ruim, que poderia pedir a prisão, os senadores anunciaram que vão fazer o pedido à revista Veja da entrevista para confrontar as respostas do ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten. O presidente da CPI, inclusive, sugeriu encerrar a sessão hoje, mas foi alertado pelos outros membros da comissão que não era possível fazer isso, só uma suspensão. Aí continuou um pouco mais essa discussão. A sessão foi suspensa rapidamente por cerca de 5 minutos, mas já foi retomada. Portanto, o depoimento de Fábio Weingarten prossegue e foi feito sim um pedido à revista Veja dessa entrevista. Daqui a pouco a gente tem mais informações daqui. Ainda tem sessão hoje, foi feito o pedido da entrevista à revista Veja. A gente aguarda suas informações daqui a pouquinho. Flávia, obrigada. Olha, um painel independente entregou hoje um estudo à Organização Mundial da Saúde que afirma que a pandemia foi um desastre evitável que não precisaria ter custado milhões de vidas se o mundo tivesse reagido mais rapidamente. Esse estudo afirma que a organização deveria ter declarado pandemia antes e que as pandemias são ameaças à humanidade como as armas químicas e nucleares. O painel independente que conduziu essas pesquisas é presidido por Ellen Clark, que é ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, e Ellen Johnson Sirleaf, que é ex-presidente da Libéria. Esse painel pede grandes mudanças na postura de líderes globais para acabar com a pandemia de Covid e garantir que situações como a que estamos vivendo não se repitam. A vacina do laboratório chinês Sinovac, a Coronavac, se mostrou
altamente efetiva no mundo real, em um estudo realizado lá na Indonésia. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do país e o resultado é excelente para outros países que também usam essa vacina, como nós, aqui o Brasil. 128 mil trabalhadores da área da saúde participaram do estudo de janeiro a março. A média de idade entre eles foi de 31 anos. A vacina forneceu uma proteção de 98% contra a morte por Covid e de 96% contra a hospitalização, 7 dias depois da aplicação da segunda dose. 94% das pessoas que participaram da pesquisa foram protegidas contra infecções sintomáticas. Aqui no Brasil, como a gente sabe, a vacina é produzida em parceria com o Instituto Butantan. E por falar nela, aqui no Brasil, o Instituto Butantan, e nele, no Instituto também, entregou hoje o último lote do primeiro contrato de 46 milhões de doses da Coronavac, que foi firmado esse contrato com o Ministério da Saúde. A fábrica do Butantan continua com a produção parada por causa do atraso na liberação dos insumos na China. Essa foi a penúltima entrega de vacinas do Instituto Butantan, um lote de 1 milhão de doses de Coronavac para o Plano Nacional de Imunizações. Com isso, o Butantan cumpriu hoje o primeiro contrato com o Ministério da Saúde, que previa até abril 46 milhões de doses. Esse atraso de 12 dias foi provocado pela demora na chegada do ingrediente farmacêutico importado da China. Depois de amanhã, o Butantan entrega mais 1 milhão e 100 mil doses da Coronavac, as últimas produzidas com o IFA, que chegou no dia 19 de abril. Mas depois disso, não temos mais insumos, não tendo mais insumos, não teremos mais vacinas, o que é gravíssimo diante das circunstâncias em que o Brasil precisa de vacinas e precisa acelerar a sua vacinação. Eu espero e desejo que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil consiga concluir, reparar os danos que foram feitos em declarações inadequadas para que o governo da China autorize a liberação desses insumos. Essa é a terceira vez que o Instituto Butantan interrompe a produção por falta de ingrediente da vacina. Segundo o governo de São Paulo, a Sinovac, farmacêutica chinesa que produz o IFA, tem um lote pronto para enviar para o Brasil, de 10 mil litros da matéria-prima, o que seria suficiente para a produção de 18 milhões de doses. Só que esse IFA está retido na China e esse atraso pode comprometer os prazos acordados com o Ministério da Saúde para o fornecimento de mais 54 milhões de doses da Coronavac. E hoje São Paulo começou a vacinar pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. A lista do Ministério da Saúde inclui 22 doenças. Para tomar a vacina, a pessoa precisa comprovar que pertence ao grupo de risco com exames e relatórios médicos. A Vânia tem diabetes e tem pressão alta. Enfim, nada. Primeira dose, graças a Deus. Agora só ter fé em Deus. Veio uma sensação de até de chorar. De choro, de emoção. A Vânia tomou a vacina Oxford AstraZeneca, que também depende do ingrediente farmacêutico vindo da China. A Fiocruz diz que, por enquanto, tem matéria-prima para produzir a vacina só até o início do mês que vem. Até agora, eles já entregaram 30 milhões de doses para o Ministério da Saúde. A epidemiologista Carla Domingues, que já esteve à frente do Plano Nacional de Imunizações, alerta que a vacinação que começou tarde no país e segue a passos lentos não pode sofrer mais atrasos por falta de matéria-prima. O Ministério da Saúde estava prevendo vacinar toda a população acima de 18 anos até dezembro deste ano. No entanto, para garantir essa vacinação, é fundamental que haja regularidade no envio de vacinas para todos os municípios, principalmente para que não haja desabastecimento e que se pare a vacinação, como tem ocorrido já nos meses anteriores. Então, para manter essa meta, é fundamental que haja regularidade do envio de vacinas. Caso contrário, o ritmo será muito mais lento e essa meta não será cumprida. Bom, Itamaraty disse que Brasil e China dialogam e trabalham constantemente no enfrentamento da crise sanitária e que o Ministério das Relações Exteriores acompanha permanentemente o processo de autorização de exportação de IFAs, as matérias-primas, atuando sempre com a agilidade necessária junto ao governo chinês. A Pfizer confirmou a chegada de mais 628 mil doses ao Brasil e, segundo a empresa, a chegada do avião está prevista para hoje à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Esse lote faz parte do acordo com o Ministério da Saúde que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimestre deste ano.
Nós mostramos aí na reportagem que em São Paulo começou a vacinação das pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. A lista dessas doenças está no Ministério da Saúde, lá no site do Ministério da Saúde, tem uma lista com essas 22 doenças e você pode encontrar essa lista na nossa página, na página do Jornal Hoje, na internet. Importante lembrar aqui que cada estado define a ordem de prioridades, varia de estado para estado. Vamos lá para a Bahia, porque pelo menos 5 capitais estão com a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa, porque a vacina acabou. Lá em Salvador, as últimas doses estão disponíveis apenas para quem fez agendamento pela internet. Camila Marinho explica para a gente direitinho. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, excelente tarde a todos que acompanham. Estou aqui no ponto de vacinação por drive-thru na capital baiana. Nesse momento tem fila por aqui, a fila chega a dar voltas, mas não é nem o que a gente percebeu pela manhã, que foram filas gigantescas aqui na capital baiana, que Salvador suspendeu a vacinação de livre demanda nos postos de saúde, que é quando a pessoa vai até a unidade sem marcar horário e com isso recebe o imunizante. As últimas 3.000 doses da Coronavac foram disponibilizadas para quem fez agendamento no site da Secretaria de Saúde de Salvador. Acontece que o agendamento foi aberto 8 da manhã e em poucos minutos as vagas acabaram. Resultado, muita gente decidiu ir para os postos mesmo assim e as filas foram longas, inevitáveis. Quem agendou hoje vai ser vacinado amanhã. O último lote de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde aqui para o estado da Bahia chegou no sábado com 60.200 doses. Dessas, 26.000 ficaram aqui na capital. Aqui em Salvador são cerca de 60 mil pessoas que esperam a segunda dose da Coronavac para concluir o ciclo vacinal. E o estoque não atende nem 5% deste público. A produção do JH, Maju, fez um levantamento entre os estados para saber quais são os locais onde falta Coronavac para concluir o ciclo vacinal. Então são pelo menos 5 capitais: Vitória, Porto Velho, Campo Grande, Macapá e Maceió. Maju. É isso, Camila. Obrigada, viu, pelas informações. Vou lá para Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. A população formou uma longa fila lá para garantir a segunda dose da Coronavac. Da última remessa que foi enviada pelo Ministério da Saúde, o governo do estado repassou 930 doses para esse município. A imunização de idosos com a segunda dose da Coronavac foi retomada em um único ponto de vacinação. Para garantir a dose de reforço, muita gente chegou ainda de madrugada. Antes da abertura dos portões, a fila contornou o quarteirão e as duas pontas da fila se encontraram. Moradores precisaram improvisar um cordão humano para separar quem tinha chegado primeiro dos que chegaram por último, o que acabou provocando muita aglomeração. Eu vim com a minha mãe tomar a segunda dose e a gente chegou às 6 da manhã e aí eu achei um absurdo porque não tinha um agente de saúde para organizar a fila. Não faz sentido eles fazerem uma campanha de vacinação e não ter um agente para falar sobre distanciamento. Rondonópolis ficou 10 dias com a aplicação da segunda dose suspensa. No último sábado, recebeu 300 doses de uma reserva técnica, mas elas acabaram no mesmo dia. Estou com 45 dias que era para ter vacinado e, no entanto, não ocorreu porque faltou. Então a gente queria um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, né, para com a gente, os idosos. Acho que a gente merece. O Ministério da Saúde reforça que a população tome a segunda dose da vacina, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo que é recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. A prefeitura lá de Rondonópolis afirmou que a aglomeração foi provocada por pessoas que não estavam na faixa etária contemplada hoje e que mesmo assim foram para a fila. A prefeitura disse ainda que muitos homens tentaram se vacinar pela manhã num horário que era exclusivo para mulheres. O governo de Mato Grosso declarou que aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde para enviar mais doses para Rondonópolis. E olha, quando as vacinas existem, desculpem, é fundamental que as doses cheguem à maior parte da população. Lá em Olinda, Pernambuco, um ônibus, um busão, virou um posto móvel de vacinação contra a Covid. O ônibus com a segunda dose da AstraZeneca parou nesta praça em Olinda, na região metropolitana do Recife, e transformou o lugar em posto de vacinação para quem tem mais de 60 anos. Seu Marconi foi o primeiro da fila. Para quem estava no hospital como eu,
poucos dias atrás, 2 meses atrás, sem vacina, vendo a hora pegar a Covid, pedindo a Deus que não. Agora tomei a segunda, super feliz. Olinda vacinou mais de 90 mil pessoas até agora. E dessas, 25 mil já receberam a segunda dose. A cidade tem 13 postos fixos e o ônibus veio para facilitar o acesso ao imunizante. Iniciativa de um consórcio de empresas em parceria com a prefeitura. Para entrar, basta apresentar o cartão de vacinação e o RG. Aqui no ônibus, só são vacinadas as pessoas que vêm para tomar a segunda dose. É o dia inteiro de atendimento, sempre em lugares diferentes. Com esse posto itinerante, as vacinas chegam mais perto de mais comunidades. 8 mil pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose e estão atrasadas. Especificamente no público de AstraZeneca, né? Porque o prazo é maior, são 12 semanas, acaba o idoso esquecendo da vacinação. Então o intuito e o objetivo do Expresso Vacinal Olinda é justamente para isso, para a gente estar indo até a população para estar facilitando a segunda dose. É com vacina e consciência que a população se protege da doença. Vou ficar tendo meus cuidados, né? De máscara, álcool, aglomerações que eu não vou estar. E pedir a Deus que proteja a mim e a todos nós. E as boas ideias como essa daí ajudam, né, a proteção. É uma ideia que pode ser copiada pelo país. Vamos agora ver o andamento da vacinação aqui no Brasil. Temos o seguinte, 592.579 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 307.087 receberam a segunda dose. No total, foram aplicadas 899.666 doses em 24 horas. Com isso, o Brasil chegou a 36.502.196 vacinados com essa primeira dose, o que equivale a 17,24% da população. 18.380.678 pessoas também receberam aqui a segunda dose, o que corresponde a 8,68% da população. Temos 23 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Aqui no mapa, em azul escuro, são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Desde o início da pandemia, enfermeiros e auxiliares de enfermagem vêm enfrentando dias intermináveis, exaustivos. Eles estão aí na linha de frente, se arriscando e trabalhando duro, muito, para enviar de volta para casa e com saúde pais, mães e filhos que chegaram doentes aos hospitais. A enfermagem para eles não é só um trabalho. Ser enfermeira é ser guerreira, é transmitir amor e cuidado. A gente cuida de alguém que a gente nem conhece. A gente fica muito feliz porque a gente vê a felicidade do paciente e é o que eu quero fazer pro resto da vida. A enfermagem é cuidar. Foi para isso que eu nasci. E esse amor à profissão nunca foi tão testado. Na hora que eles vão trabalhar, eles têm muito medo, porque eles estão perdendo gente próxima deles aqui do lado de fora. O Brasil tem mais de 600 mil enfermeiros, quase 2 milhões de técnicos e auxiliares de enfermagem. Um exército fundamental na pandemia. Nos hospitais, eles são a força de trabalho e também de carinho. As mãos abertas são de quem sabe que está recebendo uma bênção. Ele ouviu e a gente olhou para trás e viu que ele estava assim bem empolgado, emocionado. É muito mais do que medicar, eles se sentem abraçados pela gente com a música. Se o paciente está fazendo aniversário, tem festa. Quando eles têm alta, também. Estes enfermeiros conseguiram levar até o cachorro de uma paciente para dentro de um hospital de Belo Horizonte para ela se animar. E quem não tem um melhor amigo, às vezes nem o básico, o Yuri e a Débora dão um jeito. Eu já trouxe sapato, chinelo, agasalho, pasta de dente, escova de dente. A gente empresta o nosso celular para a gente ligar para eles, para a família deles. Muitos deles se emocionam, choram e ficam muito agradecidos. Em outro hospital, a vontade de dar afeto fez da luva um aperto de mão. Além de aquecer a mão do paciente,
ainda dá a sensação desse paciente ter alguém junto com ele sempre. Às vezes a gente vê a lágrima correndo no canto do olho. O carinho das equipes de enfermagem nessa luta tão dura contra a Covid, por aqui mudou até o álbum de família. É que o Wellington ficou internado 17 dias, 10 deles só no CTI. E por lá ele recebeu dos enfermeiros tantos bilhetes de encorajamento, lembranças da família, que quando enfim ele pôde ler essa mensagem aqui, ó, venci a Covid, ele não deixou nenhuma das mensagens para trás, trouxe tudo para casa. Você chega no CTI, você, bom, o que eu vou fazer? Vou pensar no futuro? Isso. E o meu futuro? Você não tem mais futuro. Aí você descobre que tem anjo de guarda que fica vestido de azul. Entendeu? Que é aquelas pessoas que com um olhar carinhoso te dá força, que pega no seu braço. Entendeu? Você vai lá, cara, vai que você vai conseguir, sua família está te esperando. Profissionais que se arriscam num momento tão difícil e que se esforçam para continuar. É muito luta acumulada, a equipe está cansada, a saúde mental já não está essa coisa toda, mas eles fazem a gente sair de casa, porque nós escolhemos estar aqui, eles não. Enfermeira para sempre. Com muito orgulho? Com muito orgulho. São anjos da guarda mesmo, heróis. Parabéns para enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parabéns e obrigada. Olha, no Recife, esse Dia Internacional da Enfermagem foi marcado por um protesto. Enfermeiros e técnicos de enfermagem fizeram uma carreata de 11 quilômetros pelas ruas da capital pernambucana, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Na Praia do Pina, na zona sul da cidade, eles colocaram cruzes na faixa de areia para simbolizar os profissionais de saúde que foram vítimas da Covid aqui no Brasil. Quase 30 mil trabalhadores da saúde tiveram Covid no estado. 98 morreram. A Secretaria Estadual de Saúde disse que Pernambuco foi o primeiro estado a criar um protocolo para testar e afastar profissionais de saúde que apresentem sintomas. Agora, aqui no telão, a gente vê a evolução da pandemia no país. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 2.275 pessoas morreram em 24 horas e, no total, temos 425.711 óbitos por causa da doença. Agora, número de casos. Em 24 horas, 71.018 novos diagnósticos foram confirmados e agora temos 15.285.048 infectados. A média de casos continua em estabilidade, com aumento de 6% em relação a 2 semanas. São, em média, 60.605 novos casos por dia. E a média de mortes entrou na tendência de queda e caiu para menos de 2.000 pela primeira vez em 55 dias. Que bom! O Brasil tem, em média, aqui 1.980 mortes por dia, com uma redução de 17%. Essa é a menor média desde 16 de março. No mapa, agora, a gente acompanha a situação da pandemia nos estados brasileiros. De segunda para terça-feira, nenhum estado apresentou alta na média de mortes. 7 estados estão em estabilidade, estão aqui em amarelo no nosso mapa, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 19 estados e o Distrito Federal. Maiores reduções foram lá no Pará, com 44%, e no Amazonas, com 40% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. O Papa Francisco comemorou a volta do público naquelas tradicionais audiências gerais de quarta-feira. Por causa da pandemia, a cerimônia vinha sendo realizada virtualmente há mais de 6 meses. O Papa disse que não é bom falar só com câmeras e cumprimentou os fiéis. A cerimônia de hoje contou com um número limitado de pessoas. Para entrar no Vaticano, todos precisam usar máscara e medir a temperatura. As cadeiras foram colocadas de forma afastada para manter o isolamento social. O Papa Francisco tem 84 anos e já está vacinado contra a Covid. A Índia passa pelo pior momento da pandemia com um novo recorde no número de mortes.
A Índia registrou 4.205 mortos em 24 horas. Atualmente, o país é responsável por 1 em cada 3 mortes por Covid no mundo. Há uma sobrecarga nos necrotérios e crematórios e também nas equipes médicas. A brutalidade da segunda onda tem produzido momentos trágicos por lá, como esta imagem em que parentes tentam reanimar pacientes em hospitais. A explosão de casos e mortes veio depois de uma série de festivais religiosos e aglomerações em março e abril. Uma situação semelhante é vista no país vizinho, Bangladesh. Milhares de pessoas ignoraram o lockdown e caminharam por rodovias para viajar no feriado que marca o fim do jejum do Ramadã. O governo suspendeu todas as formas de transportes de longa distância em ônibus e trens no dia 3 de maio para tentar frear o avanço da Covid. E o confronto entre Israel e grupos extremistas palestinos ficou ainda mais intenso. Já são 53 palestinos mortos, incluindo 14 crianças e 6 israelenses mortos. E a grande preocupação é com os civis, de ambos os lados, que são as principais vítimas desse conflito. Vou chamar aqui o Rodrigo Carvalho, que está em Londres, porque a pressão pelo fim dessa violência está cada vez maior, mas a gente não vê aí sinal de um cessar-fogo por enquanto, né, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Acabou de sair a informação do Ministério das Relações Exteriores da Rússia de que o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, estaria disposto a parar com os ataques contra Israel, se Israel também parar. E a gente ainda não tem ainda o posicionamento sobre de Israel, se eles estão dispostos também ou não a parar com os ataques contra os palestinos. Líderes mundiais têm divulgado aquelas notas de repúdio de sempre, enquanto a violência lá em Israel aumenta. O governo aqui do Reino Unido, por exemplo, pediu que Israel e palestinos recuem e mostrem moderação. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou que é importante que haja uma redução urgente das tensões e que está profundamente preocupado com a crescente violência e com as vítimas civis dos dois lados. O chefe da política externa da União Europeia pediu hoje o fim imediato da violência e também que tudo deve ser feito para evitar um conflito ainda maior. Esse é o surto de violência mais grave na região desde 2014. Vamos ver na reportagem. Esse já é o 6º dia de violência. Israel fez centenas de ataques aéreos pesados contra os palestinos, destruindo prédios inteiros na faixa de Gaza. Autoridades de saúde de Gaza disseram que um bombardeio israelense matou hoje 3 civis que estavam no carro. Esse homem ficou revoltado. Nós somos civis dormindo nas nossas casas, ele disse. Autoridades israelenses falam que ao longo de 38 horas, mais de 1.000 foguetes foram disparados por militantes palestinos contra o território de Israel. A maioria em direção a Tel Aviv, o coração econômico do país. O Gabriel mora perto da cidade. Essa foto é de ontem. Ele, na escada do prédio onde mora, lendo uma historinha para acalmar o filho, enquanto as sirenes anunciavam o lançamento de foguetes. Eu estou muito perto de Tel Aviv, uma cidade chamada Herzliya, que é um pouquinho mais ao norte de Tel Aviv. E já são quantos anos vivendo em Israel? 24. Como tem sido esses últimos dias, essas últimas horas para você e para sua família aí, Gabriel? É muita tensão, muita pressão. Eu já passei por vários eventos violentos aqui em Israel, 6 guerras, mas essa é a primeira vez que eu faço isso com filhos pequenos. E é diferente. Você tem que lidar com a vida e tem que lidar com eles também dentro dessa situação maluca. Saber como lidar com eles. Tem sirene, você leva eles para as escadarias no meio da madrugada. A tensão entre israelenses e palestinos começou no fim da semana passada, com a ameaça de despejo de famílias palestinas que vivem em Jerusalém Oriental. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vem defendendo a desapropriação de imóveis. Jerusalém é a capital de Israel. E assim como toda nação constrói sua capital, também temos o direito de construir Jerusalém. Mas, segundo as Nações Unidas, Jerusalém Oriental é um território palestino ocupado por Israel. É o local que os palestinos sonham que seja a capital de um futuro Estado palestino. As negociações, lideradas pelos Estados Unidos, estão paradas desde 2014.
A violência se estendeu ontem à noite também para as cidades israelenses mistas, onde vivem judeus e árabes. Em Lod, dezenas de pessoas foram presas durante a madrugada. Segundo a imprensa israelense, árabes colocaram fogo numa sinagoga e em cerca de 30 veículos. Em contrapartida, cidadãos judeus jogaram pedras contra carros de residentes árabes. 2 israelenses, um pai e uma filha adolescente, morreram em Lod, quando o carro deles foi atingido por um foguete disparado da faixa de Gaza. Na cidade costeira de Acre, um restaurante judeu foi incendiado e residentes árabes disseram que estão com medo de sair na rua. Netanyahu falou hoje que vai usar mão de ferro, se necessário, para acabar com o que chamou de anarquia nas cidades israelenses. Em entrevista ao jornal Hoje, esse especialista em Oriente Médio, o britânico Ian Black, que é pesquisador de uma universidade em Londres e já publicou vários livros sobre o conflito entre israelenses e palestinos, disse que o pano de fundo nesse momento é uma certa indiferença internacional, particularmente dos Estados Unidos. Donald Trump era muito pró-israelense e anti-palestino. Joe Biden prometeu ser mais simpático aos palestinos, mas não tem feito muito nesses últimos dias. Ele lembra também que a tensão em Israel não está só relacionada ao possível despejo de famílias palestinas do subúrbio de Jerusalém, mas ao desequilíbrio histórico entre os dois lados, a falta de direitos dos palestinos que vivem em territórios ocupados por Israel. O especialista britânico diz que a solução de 2 estados é a única para o fim do conflito e fala que essa é uma guerra desigual. Até que eu fiquei bastante surpreso ao ver a quantidade e a precisão dos mísseis do Hamas disparados da faixa de Gaza contra alvos em Israel. Mas Israel é muito mais forte em termos militares. O risco de escalada do conflito é muito alto. Pois é, por isso lá em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir para falar sobre esse conflito em Israel. O Tiago Eltz vai chegar aqui no nosso telão, está lá na sede da ONU e traz os detalhes para a gente. Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Maju, boa tarde a todos no Brasil. Então, essa reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança terminou e sem nenhum comunicado oficial do Conselho de Segurança. Isso já tinha acontecido na segunda-feira, na primeira vez que o Conselho se reuniu emergencialmente para discutir Israel e Palestina. Os 15 membros atuais chegaram a esboçar um comunicado onde pediam o fim da violência, mas onde também pediam para que Israel parasse com os assentamentos, demolições e o despejo de palestinos. E aí os Estados Unidos barraram esse comunicado, os Estados Unidos que vem apoiando Israel, e os diplomatas declararam que achavam que era mais fácil conseguir um cessar-fogo sem um comunicado como esse. Hoje os Estados Unidos voltaram a reforçar esse apoio a Israel. O secretário de Defesa americano ligou para o secretário de Defesa israelense para declarar o forte apoio ao direito de Israel de se defender. O Lloyd Austin também reiterou a importância de todas as partes envolvidas tomarem medidas para restaurar a calma. Já o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou que está mandando para Israel um diplomata para trabalhar, para pedir para que israelenses e palestinos parem com a violência. Ele disse: as imagens que surgiram durante a noite são angustiantes e a perda de qualquer vida civil é uma tragédia. Blinken também falou que palestinos e israelenses merecem igualmente viver com segurança. A Casa Branca, agora pela manhã, anunciou que nas próximas semanas vai anunciar o novo embaixador americano em Israel. O governo Biden ainda não escolheu o nome, então agora isso deve acontecer nas próximas semanas. Não teve um comunicado oficial do Conselho de Segurança, não teve um consenso, mas o enviado da paz da ONU para o Oriente Médio, o Thor Wennesland, escreveu que o custo da guerra em Gaza é devastador e está sendo pago por pessoas comuns. Parem a guerra agora, ele pediu. E para a gente encerrar, a principal promotora do Tribunal Penal Internacional disse hoje que está investigando o Hamas e Israel para acompanhar se novos crimes de guerra estão sendo cometidos nesse conflito. Maju. É isso, Tiago. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Ainda hoje, novas informações sobre o depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, lá à CPI da Covid. Na França, Air France e Airbus vão ser julgadas pela queda do avião que fazia o trajeto Rio-Paris em 2009. E a seguir, o corte no orçamento ameaça o funcionamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A estimativa recorde da safra de grãos e a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Já, já. 「 」 ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ 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
É dinheiro ou cartão? PicPay. Estamos de volta. O orçamento que o MEC destinou para as universidades federais este ano é o menor dos últimos 10 anos, 4,5 bilhões de reais. E desse total aí, 1 bilhão está bloqueado. A crise é tão grave que a maior federal do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, está correndo risco de ter que fechar no segundo semestre. Professores sem recursos para ensinar. Falta dinheiro para pagar a manutenção de equipamentos em várias áreas, como a de inteligência artificial. Uma coisa é uma sala de aula onde todo mundo leva caderno. Outra coisa é uma sala de aula onde as pessoas levam um computador. Você tem que ter tomada, você tem que ter um roteador que aguente 50, 60 conexões simultâneas. A gente banca do dinheiro de projeto, do nosso dinheiro às vezes próprio, para dar esse tipo de aula, esse tipo de coisa é que a universidade não tem como investir. No momento que era para comemorar o centenário da maior universidade federal do país, a pior notícia. Ela corre risco de não se sustentar. O orçamento real que a Federal do Rio de Janeiro tem à disposição em 2021 é o mesmo de 2008, 13 anos atrás, e a metade do ano passado. Neste ano, com os vetos orçamentários, receberemos talvez 299 milhões, mas apenas 142 milhões estão realmente aprovados. 150 milhões, cerca de 150, dependem da aprovação do parlamento. A reitora afirma que se o dinheiro não for liberado, a partir de julho não será mais possível pagar contas básicas, como água, eletricidade, limpeza e segurança. E a universidade não vai poder funcionar. O ensino e a pesquisa serão prejudicados. À medida em que a pesquisa avança, a geração de conhecimento precisa avançar, a utilização de recursos ela aumenta, né? Quanto maior o número de laboratórios nas diferentes áreas, maior o gasto com luz, com água, com a limpeza desses espaços, né? E a segurança. Há na Universidade Federal do Rio de Janeiro vários equipamentos de grande porte que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, para explorar petróleo de águas profundas, para desenvolver novas vacinas. Isso tudo tem um gasto, que na verdade não é gasto, é investimento no futuro da nação. Aqui no campus da UFRJ, que fica na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio, se vê muitos sinais de abandono. O orçamento da universidade encolheu tanto que não há dinheiro para custear nem as despesas de manutenção. A gente vê muito lixo, rachaduras e destruição. O orçamento das 69 universidades federais do país já vinha caindo. E em 2021, os bloqueios atingiram o valor de R$1 bilhão, segundo a Andifes, associação que reúne os dirigentes das instituições. É paradoxal na medida em que as universidades públicas, sobretudo, têm tido um papel fundamental nesse momento de pandemia. Numa série de atividades, quer no enfrentamento direto da Covid, mas quer numa série de pesquisas fundamentais, como, por exemplo, as da vacina, que a UFPR desenvolve. A Federal de Juiz de Fora já cortou 869 bolsas de iniciação científica. Acabou com mais de 300 postos de trabalho de terceirizados. E na Federal de Goiás, a manutenção predial e até a inspeção dos bombeiros está comprometida por falta de pagamento. Uma situação que coloca em risco a vida de 30 mil estudantes que devem voltar a frequentar a universidade. O Ministério da Educação diz que não tem medido esforços para recompor as reduções orçamentárias e que está trabalhando com o Ministério da Economia para que valores sejam desbloqueados e todo o orçamento seja disponibilizado para a pasta. Disse que se houver uma melhora no cenário fiscal no segundo semestre, esse orçamento poderá ser desbloqueado e executado. Enquanto isso não acontece, a universidade, custeada com dinheiro público, vai se deteriorando. Esses alunos que passaram para a UFRJ estão indignados com o descaso. Desde pequeno, Felipe quer ser professor de matemática. É frustrante, né? A gente batalhou tanto para chegar aqui, conseguiu passar no Enem, agora que entra, vê essa possibilidade de fechar, né? É triste. Fernanda tinha o sonho de estudar na UFRJ. Agora teme pelo futuro incerto. Eu espero que eles resolvam isso de uma vez por todas. O governo precisa apoiar a educação. Não tem como não apoiar. A educação é o nosso futuro. E você viu aí na reportagem que o MEC disse que está tentando o desbloqueio daquelas verbas das universidades federais. A gente procurou, então, o Ministério da Economia,
que disse que o bloqueio tem o objetivo de atender às despesas obrigatórias da União e que, caso novas projeções dessas despesas indiquem aí queda do valor que foi projetado, os valores bloqueados poderão ser reavaliados. A nota do Ministério da Economia termina dizendo que até agora não existe previsão para esse eventual desbloqueio. O setor de serviços, um dos mais atingidos pela pandemia, voltou a registrar queda no mês de março. O resultado negativo elimina parte do que ganhamos, do que tinha ganhado, o ganho registrado em fevereiro. É o que mostra a pesquisa mensal do IBGE que foi divulgada hoje. Um país ainda muito doente, onde a pandemia sem controle enfraquece a economia. Se fosse um órgão do corpo humano, o setor de serviços seria os pulmões, a parte mais afetada. Os números do IBGE mostram que a queda foi de 4% em relação a fevereiro. E dentro desse resultado ruim estão os transportes e correios, serviços profissionais administrativos e principalmente negócios com atividades para as famílias. E aí está o turismo, que enfrenta um desastre sem precedentes. Se a gente olhar o mapa do país, a queda no setor de serviços em março aconteceu em 14 das 27 unidades da federação. O pior resultado veio do Distrito Federal, depois Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Já Mato Grosso do Sul teve crescimento, que não chega a ser uma novidade por causa do agronegócio. Uma pesquisa como essa do IBGE pode ser analisada de várias maneiras. A gente acabou de comparar março deste ano com o mês imediatamente anterior, fevereiro. Agora, a comparação vai ser de março deste ano com março do ano passado. E aí você vai ver que o resultado fica bem diferente. Em relação a março de 2020, o volume de serviços avançou 4,5%, interrompendo 12 taxas negativas seguidas. Um número que não é extraordinário porque a base de comparação já estava baixa. Mesmo assim, os serviços prestados às famílias, onde estão os hotéis e restaurantes, amargaram perdas imensas. Só no Rio, 90 hotéis chegaram a fechar as portas nos últimos meses. Em São Paulo, foram 39. O Fernando faz parte de um dos poucos setores que cresceram nos últimos 12 meses. Ele diz que não teve aumento de renda, mas não para de entrar serviço para a empresa de informática. A maior demanda foi para o ambiente doméstico, né? A internet que antes só era provida na sala, por exemplo, passou a ter demanda nos quartos, em escritórios. Eu tenho filho em casa, eu sei como é que é. Para sairmos desse pesadelo, o professor da FGV recomenda um remédio: vacina, vacina e vacina. Hoje, realmente, sem a vacinação, a gente não consegue imaginar o setor de serviços voltando àquele ritmo que a gente observava até fevereiro de 2020. Isso porque muitas das suas atividades dependem da circulação de pessoas, dependem de algum tipo de aglomeração, a gente pode dizer assim. Então, sem a vacinação, sem realmente uma redução da incerteza político-econômica, a gente não consegue imaginar uma recuperação forte do setor. Você viu aí na reportagem do Elter Duarte que Mato Grosso do Sul teve crescimento no setor de serviços por causa do agronegócio, porque no campo a estimativa é de um recorde para a safra de grãos, mais de 270 milhões de toneladas, de acordo com os números que foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. Mesmo assim, consumidores devem continuar vendo os preços de produtos como arroz, óleo de soja, feijão e carne lá em cima. Este grão colocou e mantém o Brasil lá no topo da produção mundial. A safra de soja se aproxima do fim, com a colheita de mais de 135 milhões de toneladas. São 10 milhões e 600 mil toneladas a mais que no ano passado. A combinação foi a melhor possível: boa produção e ótimos preços. Nós vamos chegar no final do ano com os estoques mínimos de soja, ou seja, os preços de sojas devem se manter valorizados. Das lavouras, principalmente gaúchas, devem sair quase 12 milhões de toneladas de arroz. Mas o feijão deve registrar uma queda, ficando em 3 milhões e 100 mil toneladas. A produção do milho deve passar dos 106 milhões de toneladas. Mas o cenário poderia ser melhor.
A previsão é de uma quebra de produtividade agora, na segunda safra. O problema foi o excesso de chuva em fevereiro, que acabou atrasando o plantio. E a fase de enchimento de grãos chegou agora, junto com a estiagem. Você vai notar que o milho está torcendo, está começando a murchar, né? E começa a amarelar as folhas de baixo, entendeu? O problema é que o milho é um dos principais componentes da ração animal. Uma quebra na safra, juntamente com os altos preços pagos pelo grão, impacta diretamente o consumidor. E o resultado está aqui nas prateleiras dos supermercados. As carnes e ovos, por exemplo, registram aumentos consecutivos de preços. E quem vê o anúncio de uma safra recorde também pergunta quando verá um alívio nos preços do arroz, feijão e óleo de soja. O óleo, eu não acho explicação para isso, porque um dos maiores produtores mundiais, né, de soja, ter um óleo de R$7 o litro é um absurdo. A gente não tem um acesso ao alimento como a carne, o arroz, que está um preço exagerado, né? Segundo especialistas, os preços não vão baixar, porque a procura mundial pelos grãos está em alta, assim como o dólar. E os produtos agrícolas são cotados na moeda americana. Nós estamos operando com um mundo com uma demanda por alimentos bastante aquecida. Infelizmente, não vamos esperar que o arroz, o feijão, o óleo de soja vão ficar mais baratos ou muito mais baratos do que estão hoje no mercado. E a falta de chuvas tem um impacto enorme na produção de energia. O reservatório da usina de Furnas, no sul de Minas, tem só 38% da capacidade preenchida nesse momento. Furnas é uma das hidrelétricas do sistema Sudeste Centro-Oeste, o mais importante do país, e o único dos 4 sistemas em que a capacidade ocupada está um pouco acima dos 30%. O motivo de tudo isso é a baixa quantidade de chuvas neste ano na região. Finalizamos o período úmido, e faltou chuva nas principais bacias hidrográficas brasileiras, que servem para a produção de energia hidrelétrica. Níveis abaixo dos últimos anos e níveis equivalentes que podem ser comparados aos níveis da nossa última crise hídrica, entre 2014 e 2015. Mas a situação é mais tranquila em outras regiões. Nas represas das hidrelétricas da região norte, o nível está acima de 80%. E as do Nordeste estão com mais de 60% da capacidade. Hoje são os reservatórios em melhores condições no país. O nível do lago da usina de Sobradinho, no norte da Bahia, o maior do Nordeste, é de quase 67%. A Bahia também vem se destacando em outras fontes. Foi líder em geração de energia eólica e solar no país no ano passado. Um dos maiores centros geradores é a própria represa de Sobradinho, onde está a primeira usina solar flutuante do Brasil, inaugurada há quase 3 anos. No pico de energia, na energia média gerada, poderia abastecer quase 6% de todo o Nordeste brasileiro, só com essa fonte de energia. Então, temos aí uma situação bastante boa e bastante promissora. O grande crescimento da energia no Brasil, das fontes de energia no Brasil, será exatamente nessas duas fontes, energia solar e energia eólica. A energia solar também é gerada por empresas e residências, que compartilham com a rede elétrica o excedente gerado pelos painéis instalados nos telhados. Dona Creuza, de Juazeiro, interior da Bahia, investiu R$19 mil para tornar a casa dela autossuficiente em energia. A professora, que chegava a pagar mais de R$500 por mês, agora não se preocupa mais com essa despesa. Todos os dias eu constato que a produção de energia tem sido maior do que o consumo da minha residência. Meu planejamento é que daqui a 4 anos eu já tenha pago, a própria placa já tenha pago esse meu investimento. Que bom. Vamos de previsão do tempo com a Eliana Marques. Oi, Eliana, o que teremos hoje? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde a todos vocês. Olha, hoje tem mais chuva em pontos do Nordeste, principalmente no Norte, também no Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas aqui pelo Paraná, também aqui pegando, áreas do Amazonas até o Pará, no norte da região Nordeste e aqui no litoral leste nordestino, destaque para Natal, que tem risco de temporal, e também para Maceió. Boa parte desses 25 milímetros de chuva já foi, mas vai ser outro dia de chuva que vai e vem. No norte, Boa Vista também tem previsão de 25 milímetros de chuva, em Macapá e Belém, mais.
E no sul, a chuva vai começar a diminuir em Florianópolis enquanto ela avança para Curitiba, que vai ser a capital mais chuvosa hoje. A chuva também já chegou a São Paulo, com menos volume. A gente vê nessa imagem aqui ao vivo, né? Sem chuva agora, mas já choveu em alguns pontos, mas há risco de temporal ainda hoje. Enquanto no Rio de Janeiro, a gente não vê o sol nessa imagem, mas por lá o tempo ainda está firme, o sol já apareceu em alguns pontos e as pancadas de chuva são esperadas à noite, à medida que a frente fria vai do Paraná para o Rio de Janeiro, Maju. Onde mais vai ter sol? Bom, também previsão de tempo firme no Espírito Santo, aqui em Minas Gerais, no interior de São Paulo, no norte do estado, interior nordestino, também sul de Rondônia, praticamente todo o Rio Grande do Sul e aqui no centro-oeste. Nessa área que a gente vê aqui mais escura, é mais nuvem que chuva. Só que amanheceu chovendo, viu? Com neblina e também com frio lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, que você vê agora. Já nesse momento, agora à tarde, olha essa imagem de Brasília, no centro-oeste do país, principalmente em Goiás, o tempo está firme e seco, imagem ao vivo. E em Bagé, no Rio Grande do Sul, o dia começou gelado, com pouco mais de 2 graus ali por volta das 7 horas da manhã. E agora à tarde, nada de calor também no sul do país. Temperaturas amenas entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Agora de Goiás, Minas, até Nordeste e Norte, aí sim tá bem mais quente, Maju. E Eliana, aqui em São Paulo tá esfriando também, como você cantou a bola ontem, né? Exatamente. Aqui, Maju, a máxima de hoje já foi. Agora só vai esfriar. A gente tá perto aqui, olha, desses 22 graus e até a noite a temperatura cai para uns 16 graus. A madrugada vai ser fria e amanhã esquenta quase nada. A temperatura não passa dos 18 graus. A quinta-feira vai ser mais gelada ainda nestas áreas aqui, olha, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E amanhã os temporais vão se estender da região norte até o litoral nordestino, também do litoral de São Paulo até a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, 40 milímetros de chuva amanhã. O mesmo lá em Macapá. Recife terá tempo fechado e chuvoso com 30 milímetros, mas onde a chuva vai pegar mesmo é em Natal com 65 milímetros e em João Pessoa com 75 milímetros de chuva amanhã, Maju. O dia promete amanhã e a gente conversa então. Obrigada, Até Eliana. Lá. Boa tarde. Até lá, boa tarde. Olha, em Campo Grande foi lançada uma campanha de adoção de animais, porque caiu a adoção durante a pandemia. O latido é forte para mostrar quem manda na casa. Ele é nosso companheiro, ele é que acorda a gente 5 da manhã para fazer vários nados, entre outras coisas. Tem só 3 meses que o Bracos chegou por aqui, para a alegria do Lucas e da dona Ana. Ele se tornou meu companheiro, onde eu vou, ele tá junto, é no quarto, é na cozinha, aqui na sala. Ele me faz companhia. Se a pandemia afastou as pessoas, para a relação entre humanos e pets, serviu de aproximação. O que muita gente não sabe é que, além de deixar os dias menos solitários, os bichinhos também fazem bem à saúde. Já foi comprovado cientificamente, né, que o contato com animais de estimação diminui a pressão arterial, melhora... traz um relaxamento muscular, né? Melhora a circulação sanguínea. Então, tudo isso traz um relaxamento e acaba baixando o estresse. Que eles são uma ótima companhia, todo mundo concorda. Mas apesar de toda essa boa fama, o número de adoções aqui no CCZ de Mato Grosso do Sul caiu 50% durante a pandemia. Por causa dos decretos, houve uma diminuição muito grande, né, dessas pessoas que vieram até o Centro de Controle de Zoonoses. E, concomitantemente, houve uma quantidade maior de animais abandonados, que adentraram residências. Para encontrar um lar para os bichinhos, o CCZ decidiu fazer uma feira de adoções online, postando foto dos animais nas redes sociais. A iniciativa deu super certo. 6 gatinhos e 24 cachorros adultos e filhotes foram adotados. Motivo de festa. A Dona Herô adotou 7 gatos, número máximo permitido pelo Centro de Controle de Zoonoses para o tamanho da casa dela. Eles têm esse poder, né, de quando eu estou mal ou como eu estou doente, essas coisas, eles ficam em companhia, eles deitam, ficam sempre por perto.
7 gatinhos. Olha só, a seguir, a Air France e a Airbus vão ser julgadas pela queda do avião que fazia o trajeto Rio-Paris em 2009. Aqui no Brasil foram retomadas as buscas aos desaparecidos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. E as últimas informações sobre a CPI da Covid e o depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Voltamos já já. A Justiça da França determinou que a companhia Air France e a fabricante de aviões Airbus devem ser julgadas pelo acidente com o voo Rio-Paris, que caiu em 2009 no Oceano Atlântico. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. Seguindo uma recomendação da promotoria, a Corte de Apelações de Paris ordenou que as duas empresas respondam por homicídio culposo. O veredito reverte uma decisão de 2019, quando nenhuma acusação em relação ao acidente foi apresentada às companhias. A Air France e a Airbus já disseram que vão recorrer. Os pilotos do voo AF447, que decolou do aeroporto do Galeão com destino à capital francesa no dia 1º de junho de 2009, perderam o controle depois que os sensores de velocidade da aeronave, que era modelo A330, congelaram. Os promotores franceses acusam a Air France de não ter dado treinamento adequado aos pilotos e a Airbus de ter subestimado os problemas com os sensores. E foram retomadas hoje as buscas por desaparecidos no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Mais de 2 anos se passaram desde que a barragem da Vale se rompeu em Brumadinho e a lama tóxica de rejeitos varreu essa paisagem do mapa. 270 pessoas morreram. 259 foram encontradas e identificadas. Mas 11 famílias continuam presas àquele dia 25 de janeiro de 2019. São pais, mães, irmãos e filhos de vítimas que morreram na tragédia, mas os corpos não foram localizados. Para nós, a necessidade, de fechar esse ciclo, de encerrar esse tempo doloroso para seguir em frente, porque se a gente não vive o luto, a gente permanece no luto. Pelo menos 2 vezes por semana, Josiana e outras famílias visitam as áreas de buscas. Nós começamos a acompanhar para a gente ficar mais próximo, Elas estão aqui e toda vez que a gente vem aqui, a gente acalenta o nosso coração e das outras famílias. Hoje completa 839 dias do rompimento da barragem e nós continuamos aqui esperando. A esperança está no trabalho incansável dos bombeiros. Desde o rompimento, eles só pararam em situações extremas. As buscas precisaram ser interrompidas 2 vezes por causa do agravamento da pandemia, de março a agosto do ano passado e novamente em março deste ano. Hoje os trabalhos foram retomados e entram em uma nova fase estratégica. A gente estudou bastante a granulometria desse rejeito, ou seja, a diferença do tamanho desse rejeito, de modo a gente conseguir dividir. Cada equipe vai trabalhar com um tipo de granulometria diferente e com isso a gente consegue aumentar a efetividade dessas buscas e conseguir também encontrar essas vítimas de uma maneira mais rápida. Até agora, mais de 3.900 bombeiros já participaram das buscas. E à medida que o tempo passa, o trabalho dos médicos legistas fica ainda mais importante. Nessa fase do atendimento agora, eles estão centralizados principalmente no laboratório de DNA do Instituto de Criminalística. Nós nos encontramos semanalmente, quinzenalmente, de forma periódica, com os familiares das vítimas ainda desaparecidas, para mantê-los a par do processo de identificação dos seus familiares. As famílias esperam que a nova fase de buscas em Brumadinho ajude a fechar este ciclo. Eu confio totalmente neles, nos bombeiros, porque esses 11 que ainda estão faltando, a gente tem que vir à procura deles, porque eles não têm aonde procurar nós. Eles foram enterrados vivos. Eles não morreram para enterrar, não. Enterrou eles vivos. A polícia da Bahia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de 2 pessoas que foram acusadas de roubar carne em um mercado. O homem preso ontem, que não teve a identidade divulgada, tem passagem por tráfico de drogas. A polícia investiga a morte de Bruno e Ian Barros da Silva, tio e sobrinho. Eles foram encontrados mortos e com sinais de tortura. A suspeita é que os 2 tenham sido entregues a traficantes pelos seguranças do mercado no dia 26 de abril.
Ontem a gente exibiu aqui no JH um vídeo que mostra os seguranças agredindo os 2 rapazes. A polícia já prendeu 8 pessoas suspeitas de envolvimento nesse caso. E a Polícia Federal fez uma operação hoje de manhã para apurar o suposto desvio de recursos em contratos da Companhia Docas do Espírito Santo, que é uma empresa pública federal que opera o Porto de Vitória. Eu chamo aqui a Daniela Carla, que conta pra gente um pouco mais sobre essa operação, né, Daniela? Bem-vinda, boa tarde. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para você e a todos. A gente está aqui perto do Porto de Vitória. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão em residências e empresas aqui no município de Vitória, em Cariacica e também na Serra, aqui no Espírito Santo e também em Brasília e no Distrito Federal. Também houve sequestro de bens e valores e também a prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de porte ilegal de armas. A operação tem o objetivo de investigar uma organização criminosa que atuava na Codesa entre os anos de 2015 e 2018, direcionando licitações e desviando recursos públicos dos contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços. O esquema pode ter movimentado 9 milhões de reais. Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal por causa do indício de envolvimento com uma pessoa que tem prerrogativa de foro. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos presos nem dos investigados. Maju? Valeu, Daniela. E 22 pessoas foram presas hoje de manhã suspeitas de fraudar a Receita Federal e sonegar impostos. Essa operação foi realizada em Alagoas e em São Paulo. O Ministério Público diz que o esquema da quadrilha causou prejuízo aos cofres públicos de mais de 430 milhões de reais. A operação começou de madrugada. Dezenas de viaturas policiais saíram da sede do Ministério Público de Alagoas para cumprir os 10 mandados de prisão em Maceió. O principal alvo é um contador suspeito de chefiar o bando em Alagoas. Opa, bom dia, seu Roberto, polícia. Abre a porta, por gentileza. A polícia também fez buscas nos 2 carros dele e no escritório de contabilidade que fica nesse centro empresarial. Local onde ele, segundo os investigadores, emitia notas fiscais para receber benefícios tributários. Só que as notas são de empresas de fachada, que não vendem nada. A mercadoria nunca chegava no destinatário, não existia mercadoria, não existia estoque. Ou seja, era uma operação completamente fictícia para que as empresas destinatárias, principalmente no estado de São Paulo, pudessem utilizar-se dos créditos da operação. Os demais suspeitos são empresários, advogados, contadores e laranjas. A operação foi comandada pelo GAESF, Grupo de Atuação Especial no Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens do MP de Alagoas. Segundo as investigações, a organização criminosa chegou a emitir 20 mil notas fiscais fraudulentas, totalizando cerca de 4 bilhões de reais, com o objetivo de gerar créditos tributários falsos através de empresas fantasmas. O prejuízo estimado é de mais de 430 milhões de reais. A ação do Ministério Público de Alagoas contou com o apoio de 300 agentes públicos de São Paulo, como promotores policiais e fiscais da Fazenda Estadual. Os agentes fizeram buscas em 36 pontos distribuídos em 4 cidades paulistas. Encontraram carros de luxo. Além de fraudar notas, o bando não pagava impostos. A dívida de um dos principais suspeitos com o fisco de São Paulo chega a 1 bilhão de reais. Numa mansão de um dos suspeitos, os agentes encontraram um gaveteiro cheio de joias. Evandro Franco de Almeida tentou intimidar os policiais que ensacavam o material apreendido. Eu tenho amigo no meio de vocês e ninguém tem interesse de vender nada aqui, ninguém tem interesse de pegar nada. Entre os presos em São Paulo também está Rogério Onofre, secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba, também apontado como um dos principais articuladores da quadrilha. A imputação que o Ministério Público está fazendo, é formação de organização criminosa, falsidade ideológica, falsidade de documentos públicos, lavagem de bens. No momento posterior, vai haver todo o enquadramento na Lei 837, que é a parte de crimes tributários também.
Bom, a gente não conseguiu contato com as defesas de Evandro Franco de Almeida e Rogério Onofre. Sobre a prisão do Rogério, que é secretário de Recursos Humanos de Sorocaba, a prefeitura da cidade disse que o caso em questão não tem relação com a administração municipal, e sim com um trabalho que foi prestado anos atrás a uma empresa da iniciativa privada. Olha ela de volta aqui, ó. Flávia Alvarenga já está no nosso telão, porque ela está acompanhando o depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, né, o Fábio Weingarten, à CPI da Covid. Mais de 4 horas de depoimento, né, Flávia? Sempre chega nesse horário aí, são mais de 4 horas de depoimento, é isso? O que a gente tem de novidade? Calmou o clima? Os ânimos acalmaram? Acalmaram sim, Maju, acalmaram um pouquinho. São 4 horas e meia já de depoimento e desde a última vez que a gente falou aqui da CPI, houve 2... Ao todo, né, durante todo esse depoimento, houve 2 suspensões de depoimento, mas elas foram muito rápidas, por 5 minutos, porque o clima estava muito pesado, muita discussão. O relator, senador Renan Calheiros, inclusive disse que ele não estava sendo objetivo, Fábio Weingarten, e que se confrontasse a entrevista dele à revista Veja com o que ele estava dizendo hoje, se ele estivesse mentindo, poderia decretar a prisão. Foi feito o pedido, então, para a Veja entregar a gravação dessa entrevista. O presidente da comissão não sabe se essa gravação chega ainda hoje, mas existe sim um prazo, são até 5 dias úteis, mas o presidente da CPI já disse que Fábio Weingarten pode ser convocado sim de novo a vir a essa CPI. Depois que voltou dessa segunda suspensão, né, só para a gente não se perder em tudo o que aconteceu, os senadores continuaram as perguntas falando da Pfizer. Fábio Weingarten disse que no mesmo dia, assim que soube que a Pfizer havia feito um contato com o governo para oferecer as vacinas e que não tinha tido resposta por 2 meses, ele foi até o presidente da República. Em setembro, a Pfizer enviou uma carta endereçada ao presidente, ao vice-presidente, ao ministro da Economia e outros ministros também. Vamos ouvir. Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. Eu peguei autorização com ajudante de ordens, pedi autorização e por volta, depois do almoço, das 14h30, eu falei, presidente, estou com o presidente da Pfizer na linha. Ele despachava com o ministro Paulo Guedes nesse momento. Ministro Paulo Guedes fala, abre aspas, é esse o caminho, o caminho são as vacinas, fecha aspas. Ministro Paulo Guedes, conversa rapidamente com o presidente da Pfizer e o presidente escreve num papel, Anvisa, uma vez aprovado pela Anvisa, nós vamos comprar todas as vacinas. Uma conversa breve, uma conversa rápida, desligou, cumprimentou e eu desci e voltei para a minha sala. Isso aconteceu no 9 de novembro. No mesmo dia, no mesmo dia, o presidente não mandou nada, o presidente, o senador, com todo respeito, foi informado no primeiro momento em que eu tive o primeiro contato com o CEO da Pfizer, Carlos Murilo, que virá aqui amanhã. O Ministério da Saúde, o governo brasileiro, só fechou o contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses em março deste ano. E as primeiras doses da vacina só começaram a chegar aqui em abril. O governo fez contrato, assinou intenção de compra, por exemplo, com vacinas que não têm aprovação aqui no Brasil pela Anvisa, como a Covaxin, que é a vacina da Índia, e a vacina Sputnik da Rússia. As duas não têm autorização da Anvisa e também nem tiveram autorização de importação ainda. Mas esse pagamento desse acordo com essas duas vacinas só ocorre depois dessa aprovação. Amanhã, o depoimento aqui na CPI da Covid vai ser da Pfizer. Quem virá prestar depoimento aqui presencialmente será o atual presidente da Pfizer na América Latina. Nesse momento em que Fábio Weingarten se refere a esses contratos, essa negociação, Carlos Murilo, que é hoje o presidente da Pfizer na América Latina, era o presidente da Pfizer no Brasil. Portanto, é ele o representante da Pfizer que vai vir aqui na CPI. Maju. É isso, Flávia. Amanhã a gente conta com você novamente para trazer o resumão de mais um dia de CPI. Obrigada, ótimo trabalho para você. Obrigada pela companhia, a JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se, até amanhã.